Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, você acompanhando esse programa especial de Natal, né? E nós estamos aqui ao vivo agora, então, com o reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, historiador. A gente vai falar um pouco a respeito do sentido do Natal e vamos falar um pouco a respeito da história do Natal. Pastor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. Eu que agradeço, Roberto, mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Certo, pastor. Bom, na verdade o Natal aconteceu, e nós temos registros históricos do Natal em várias fontes, a partir daquele censo que foi realizado perto do ano 6 ou do ano 7. Isso inclusive faz parte do Evangelho de Lucas. Então nós temos registros históricos de ter acontecido o censo que marca o nascimento de Cristo, que é uma das marcas, né, históricas, vamos dizer assim, do nascimento de Jesus, mas existe ainda muita discordância ou muita discussão em relação ao ano e principalmente ao mês. Quer dizer, mas o mais importante, na verdade, é que essa é uma data em que nós celebramos, em que nós nos lembramos, né? A questão histórica, ela existe, existem os registros, mas ela passa a ser até uma questão secundária, não, pastor? Sim, Roberto, basicamente é isso mesmo. Você percebe, principalmente no Evangelho de Lucas, né, até pela formação dele, né, ele é médico, mas é um historiador também. Então você percebe na forma como ele escreve o Evangelho a preocupação que ele tem de apresentar as provas históricas, a fidedignidade histórica dos eventos ali, de todo o Evangelho e aí especificamente sobre o nascimento de Cristo. Existem discussões sobre a questão das datas, né? E não especificamente se Cristo tem historicidade, não é isso. A questão é sobre a data do Natal, né? Então existem essas discussões. O que nós sabemos com toda certeza é que Cristo não nasceu, né, no dia 25 de dezembro, né, por questões históricas, né? E o que explica essa comemoração no dia 25 de dezembro, aí nós temos que, de forma bem breve, voltar um pouquinho, né, aquele evento histórico que foi a queda do Império Romano ali do Ocidente. Então você tinha cristãos, né, nominais e verdadeiros ali no contexto do Império Romano. Com as invasões bárbaras você tem ali um choque cultural muito grande, um choque de costumes, um choque religioso, étnico. E no entendimento de muitas pessoas, você aproveita algumas datas daquelas civilizações, dos bárbaros, para evangelizar. E aí alguns tiveram essa ideia, né? Então no dia 25 de dezembro comemorava-se uma outra data, né, na cultura ali dos povos bárbaros, mas aí já que é para falar do grande sol, né, provavelmente então nessa data comemorava-se o dia do sol, do sol invictus, né? Esse é o termo lá no latim. Então nós vamos falar então do sol verdadeiro, o sol da justiça, a estrela da manhã, enfim, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos, né, que Cristo não nasceu no dia 25 e nem nasceu em dezembro. Não sabemos exatamente a data, mas é como você bem disse, mais importante do que saber da data é a sabedoria de aproveitar esse clima cultural para falar da verdade do nascimento, né, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que realmente é o sol da justiça. Então nós vemos que é sábio você aproveitar esse clima cultural para você falar do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse aproveitamento, né, como o senhor falou, né, do clima cultural, da data, que já era uma data comemorativa, já era uma data de celebração, importa muito menos do que a mensagem do nascimento de Cristo, né, pastor? Exato, exatamente, né? É claro que nós temos irmãos aí, né, pessoas sérias também que preferem não comemorar, mas você, creio, né, com toda certeza, e eu creio que a maioria dos cristãos, eles aproveitam, né? Nós podemos aproveitar, creio que nós devemos aproveitar essa data para falar do Senhor Jesus Cristo, porque a pessoa de Cristo, o fato de que ele nasceu, nós não sabemos exatamente o dia, mas a nossa fé não está alicerçada no conhecimento do dia, do mês específico, mas saber que, né, que o Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele se encarnou, né, lá em João, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a glória de Deus, né, ele se manifesta no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos falar e devemos falar de Cristo todos os dias, mas assim como nós fazemos, né, com os nossos aniversários, com algumas datas específicas, né, nós não vemos nenhum tipo de contradição, pelo contrário, nós vemos uma naturalidade sábia de você ter algumas datas, alguns marcos, né, para você realmente parar, refletir sobre a pessoa e sobre a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E é como o pastor Arival sempre diz, né? A gente comemora aniversário de quem está vivo, e Cristo está vivo, e por isso nós celebramos essa data com muita alegria, né, pastor? Exato.
Exatamente, né? Cristo, ele não só está vivo, mas ele é o próprio Senhor da vida, né? Aquelas imagens bíblicas, aquelas metáforas, aqueles ensinos bíblicos, né? Cristo nasceu para que nós nunca mais morrêssemos eternamente. Para isso ele experimentou a morte durante um tempo, mas a morte não pôde contê-lo, ele venceu a morte para que nós, embora provavelmente nós vamos morrer um dia, não a morte eterna, né? Mas nós vamos morrer fisicamente, mas não experimentaremos a segunda morte. Por quê? Porque o Senhor da vida, ele veio para essa vida, ele se tornou carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita por 33 anos, ele cumpriu tudo que dele se dizia, né? É interessante isso, querido, falar que o nascimento de Cristo, você pode fazer esse exercício, pega Mateus, Marcos, Lucas e João, leia os primeiros capítulos, você vai ver ali várias referências a profecias bíblicas que falavam sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso você ver essa conexão perfeita, nessa a Bíblia como um organismo vivo, como um livro perfeito de promessas de centenas ou milhares de anos anteriores, falando sobre esse evento específico, o nascimento do Senhor Jesus Cristo no tempo, no espaço, na história, para transformar não somente a história no sentido geral, mas a história específica de cada uma das vidas que se arrependem e que creem nele. Exatamente, porque quando a gente, como o senhor disse, né, quando a gente vai para as profecias, a gente vê todas elas se cumprindo, né, nesse tempo em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Todas aquelas profecias relacionadas à vinda do Messias são cumpridas em Cristo. Exato, profecias de Miqueias, a profecia de Isaías, né, que fala de algumas características específicas do Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes, quando nós falamos, né, se Jesus Cristo, a física, perceba que essas profecias não estavam preocupadas com a fisicalidade de Cristo, né, se ele era belo, se ele era alto. De novo, a questão da data. Não é preocupação bíblica entrar nesses detalhes, que às vezes é a nossa curiosidade, né? Então, não coloque a sua esperança em coisas que a Bíblia nunca deixou você colocar esperança. Deixe central aquilo que realmente a Bíblia deixa bem claro que é central. Então, as profecias corretamente interpretadas, elas apontam para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E a primeira de todas elas é lá em Gênesis 3,15, né? Que é uma metáfora assim, dramática, muito viva, que fala que depois que o homem caiu em pecado, e se o homem fosse deixado em pecado à sua própria sorte, ele estaria totalmente fadado ao fracasso eterno, à condenação. Mas Deus é que toma essa iniciativa e diz que de uma mulher viria o esmagador da serpente. E Cristo é esse esmagador da serpente. Um dia, né, ele morreria na cruz, ele pisaria a serpente com seu calcanhar seria ferido, são metáforas que falam, né, da morte de Cristo. Cristo realmente derramou seu sangue, mas nós sabemos que o esmagador da serpente, ele é o Senhor da vida, e o nascimento de Cristo, né, esse bebê, aquele bebê, né, que Simeão tomou nos colos e disse, né, ele disse: Senhor, agora eu posso morrer. Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo. Naquele bebê fisicamente indefeso, nós temos ali o grande guerreiro, o leão da tribo de Judá. Ele nasceu, ele venceu, ele virá pela segunda vez. E Natal é tempo da gente refletir sobre tudo isso. Outros dias também, a gente deve refletir sobre Cristo todos os dias. Mas partindo do princípio que nós somos seres que esquecem, nós somos seres que são lembrados, nós devemos ser lembrados de algumas coisas e de coisas importantes, nós esquecemos de coisas importantes, então nós temos aí esses grandes marcos, né? Essas datas que mexem conosco. Então é aproveitar esse clima cultural, mas não se render ao clima cultural. Como alguém disse, né, Quirino, o Natal, ele não é só uma época de coisas bonitinhas para se falar sobre coisas bonitinhas. Tim Keller que fala isso, é muito interessante. Ele diz que o Natal, Quirino e todos aqueles que nos acompanham, o Natal é muito mais maravilhoso do que a gente imagina. Sim. Agora, o Natal também é muito mais ameaçador do que nós imaginamos. Ameaçador porque ele fala de uma pessoa que nós tomaremos posição em relação a ela. Não é simplesmente falar que Jesus Cristo, né, é uma pessoa boa, não. Todas as pessoas que já passaram por esse mundo, que estão nesse mundo hoje, que ainda vão passar por esse mundo, dirão sim ou não àquele bebê,
ao Senhor Jesus Cristo. E esse sim ou não que nós falamos na história, no tempo, ele vai ecoar na eternidade. Então o Natal é maravilhoso, é muito mais do que a cultura diz que é muito mais. Agora ele tem um tom ameaçador também. O Natal, o menino Jesus, ele exige de nós uma resposta. E Natal é tempo da gente refletir sobre essa pessoa maravilhosa, mas essa pessoa também, eu sei que o termo é pesado, mas é isso mesmo, essa pessoa ameaçadora. Porque ninguém passa incólume em relação ao Senhor Jesus Cristo. É verdade. E era necessário que se cumprisse dessa forma, até para que a justiça de Deus fosse feita em Cristo por nós, com ele morrendo como homem na cruz, né? Exato. Esse bebê precisava vir ao mundo como nós. Exato, sendo né? um de nós aqui. 100% Deus, mas 100% 100% homem. Para salvar o ser humano, tinha que ser um ser humano perfeito. Só que não tem. Do céu olha o Senhor e vê todos se extraviaram e pecaram. O perfeito está faltando. Tem que ser um homem perfeito, e não existe. E ao mesmo tempo não é só um homem perfeito, tem que ser um homem perfeito, mas alguém, um ser que suportaria a justa ira de Deus. E só um homem perfeito não consegue. Então tem que ser o próprio Deus. E Cristo cumpre as características do Redentor. 100% homem, perfeito e 100% Deus. Então ele, aquele bebê, ele se desenvolveria como homem, como Deus não. Como Deus ele sempre foi o que sempre foi. Mas como homem, e aí tem esse tema, né? É um tema que a gente consegue entender até uma parte, e tem uma parte que tem um quê de mistério, e diante desse mistério algumas pessoas se desanimam. Nós devemos nos maravilhar. Quando nós nos deparamos com um mistério bíblico, um verdadeiro mistério bíblico, nós nos dobramos e louvamos a Deus, né? Como os pastores fizeram, né? Os pastores testemunharam e saíram dali glorificando e louvando a Deus. Então todas as pessoas que realmente contemplam o Senhor Jesus Cristo, ou com os olhos, né? Como aquelas pessoas lá, nós não conseguimos contemplar com os olhos, mas com os olhos da fé, nós realmente devemos louvar, agradecer e adorar a Deus. É isso, né? Nem tudo realmente nos foi revelado, nem tudo nos pode ser revelado nesse momento, né? O apóstolo Paulo nos diz, né? A gente vê como que por espelho, mas naquele dia nós veremos como também somos vistos. Perfeito. Como o senhor falou dessa questão histórica que foi aproveitada, a celebração e tal, a gente vive hoje um momento em que para muitas pessoas o Natal ele não faz sentido nenhum, né? Quando a gente olha, por exemplo, para celebrações que acontecem, às vezes, de outros símbolos, de outros objetivos. Nada contra a troca de presentes, muito pelo contrário, né? A comunhão em família, nada disso. Mas a sociedade moderna acabou desvirtuando, de certa forma, bastante, né? Essa celebração do nascimento de Cristo. Sim, assim como ocorre com o Natal e com outros eventos do cristianismo, né, a Páscoa é transformada em outras, né, ela vai sendo ressignificada em termos de distorção. Isso ocorre com o Natal. Como que o cristão deve se portar em relação a isso? Ele deve abandonar tudo, né? Ele deve jogar tudo fora, ou ele deve jogar água fora e segurar o neném? E aí, literalmente, né, nós ficamos com o neném, nós ficamos, né, com o bebê, que é o Senhor dos senhores, e corrigimos, né, amorosamente. Nós podemos, né, participar de alguma celebração e fazendo as devidas correções, né? Alguma pessoa, um amigo nosso, que de repente não é cristão, mas que tem algum tipo de simpatia por algum ponto do Natal, então nós usamos esse ponto para fazer uma ponte de modo sábio e fiel às Escrituras para falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Você citou, querido, né, uma das práticas mais corriqueiras, que é a troca de presentes. Algumas pessoas preferem falar que isso é só comércio, outras pessoas preferem falar, olha, existe uma essência interessante aí. Né? Existe uma essência interessante. Não existe nenhum presente mais maravilhoso do que a vinda de Cristo a esse mundo. Esses presentes que nós trocamos, embora nós gostamos, dessa camisa aí que é um presente que alguém te deu, enfim, talvez você vá ganhar algumas aí em algum amigo secreto, invisível, oculto, né? Cada lugar chama de um jeito. Nós podemos falar que esses presentes, eles são ecos pequenos, minúsculos do grande presente. Né? Então, cada um tem a sua opção e eu prefiro utilizar de forma sábia, ou pelo menos buscando essa sabedoria, né, para falar que esses presentes são muito bem-vindos, né, de você abrir mão de algumas coisas e presentear alguém, mas falar, deixando bem claro que tudo isso é pano de fundo para falar do grande presente. Época de luzes, não é? A gente sai aí muitas luzes. Tem gente que fala, é só capitalismo selvagem, aquela coisa toda. Essa é uma possibilidade, mas eu acho que é
muito mais sábio você falar que Cristo, né, a luz, a verdadeira luz, ele veio para aqueles que os desprezaram, né, mas ele foi aceito por aqueles que são dele. E ele realmente é a luz, a verdadeira luz que dissipa toda a treva, treva espiritual, treva existencial, treva em termos de conhecimento. Ele realmente é o sol da justiça, ele realmente é a luz que ilumina a nossa vida. Então é possível falar sobre, é possível e desejável, é necessário falar, aproveitar de forma sábia esse clima cultural para falar sobre realmente aquele que é o principal, o primeiro, o único, o insuperável presente e a luz de todas as luzes. E é sempre bom a gente reforçar, né? Natal é um período em que nós normalmente estamos com a família, mas é um período também que nós precisamos fazer ali o nosso culto doméstico de Natal, né? Às vezes as pessoas se esquecem desse ponto que é tão importante. É o momento da gente celebrar juntos o nascimento de Cristo e estar juntos ali também em oração, em louvor, lendo a palavra, reservando um tempo para homenagear verdadeiramente o aniversariante do dia, né? Exato, exato. É momento, né? Sabendo que Cristo, ele veio a esse mundo para resolver algo que nós criamos, mas nós não conseguimos resolver. Nós pecamos e a nossa situação com Deus, ela não tinha nenhum tipo de solução da nossa parte. Então ele veio para proporcionar perdão, que a gente não consegue em nós, é só nele. Ele veio para nos dar aquilo que a gente precisa, que é redenção. Então, mesmo nós cristãos, nós temos os nossos dilemas na família, os nossos dilemas relacionais na igreja, sim, no trabalho, na vizinhança. Então, Natal é época da gente refletir sobre o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. Proporcionar perdão, restauração e redenção. E nele nós podemos resolver e devemos, só nele, resolver os nossos dilemas. Então, as nossas pendengas relacionais aí, elas são resolvidas somente pela graça de Deus em Jesus Cristo. É época de perdão, é época de chorar, é época de se alegrar, é de pedir perdão, é de conceder perdão. E às vezes você não vai conseguir pelas suas próprias forças, não consegue, eu também não consigo. Mas em Cristo, esse grande presente, o presente dos presentes, nós podemos aproveitar, né, o pernil, aproveitar o peru assado, essa coisa toda, mas saber que tudo isso são ecos pequenos de algo muito maior. O que Cristo veio fazer é transformar as nossas vidas. E em todo o Natal nós temos mais uma oportunidade para a gente refletir sobre todas essas maravilhas aí. De novo, são mais maravilhosas do que a gente imagina. Mas a gente sabe que não é tão simples assim perdoar, né? Então é ameaçador também. Não é possível estar perto de Cristo e continuar com os problemas que eu tenho com as pessoas. É claro que, de repente, algumas mudanças, elas não são do dia para a noite, muitas não são. Mas quanto mais perto de Cristo, mais perto eu estou do sentido da vida. E o Natal faz a gente refletir sobre isso. É verdade, esse é o verdadeiro sentido de tudo isso, né? Pastor Nilson, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Feliz Natal! Feliz Natal!